Olá, aqui é a hipnoterapeuta Cássia Faria, criadora do método Hipnoterapia Online. Nesta sessão de hipnose regressiva, a cliente se viu subindo e adentrando numa nave. Nessa nave foi recebida por um ser, que ela dizia ser humanoide. A partir dali, ela estabelece um diálogo com esses seres que estão dentro da nave e que explicam por que a Terra, o planeta Terra, está envolto de muitas naves e qual é o objetivo dessas naves em volta do nosso planeta. Espero que goste. Se você gostar, dá o seu like. Se é a primeira vez que você está vendo um vídeo aqui do canal, se inscreve e ative as notificações. E desde já eu agradeço. Então, vamos à sessão. Fora do planeta, como se eu estivesse flutuando em cima da Terra, assim. E eu tô flutuando com ele, verificando, vendo a Terra de fora. Era isso que ele queria te mostrar, a Terra de fora, ou faz parte do caminho? Eu acho que tem mais, eu acho que tem a parte do caminho. Tem que ir para, acho que é aquele espaço. Uhum. Não sei, veio Orion para mim. Sim, ele falou que é Orion. Mas é como se fosse uma nave. Uhum. E como ela é? Eu vejo fora tudo branco, metálico, branco, não é branco, né? É um prata, aço. E ela é como se fosse um disco, assim. Agora eu consigo ver melhor. E tem partes da nave, né? Partes da nave. E ele quer me levar para ver se eu tiver interesse em entrar. É como se fosse uma nave laboratório. É uma nave laboratório para vegetação da terra. Sementes, plantações. Eu vejo Amazonas. Ele fala que é uma nave para plantações, introduzir novas sementes e novos vegetais no nosso planeta Terra. E tem um laboratório lá dentro, tem pessoas trabalhando com uma feição diferente. Como eles são? Eles têm uma cabeça pontudinha para trás, assim, tem um rosto que vem como o nosso e para trás faz como se fosse uma gota, mais para cima, né, da cabeça. Não é uma gota reta, é uma gota enviesada, como se fosse um formato de peixe, não um peixe, mas naquele formato, sabe? E tem cor? A pele? Tem pele? Tem pele, tem uma pele, não é cinza, meio azuladinha, uma pele como a nossa, mas mais pro azulado, acinzentado. São altos ou baixos? Normais, igual a gente. Eu não tô dentro, eu tô vendo de fora para dentro. Essa pessoa é uma mulher trabalhando no laboratório. Pergunta para ele por que ele está te mostrando isso, né? Se é apenas para saber que existe alguém trabalhando nessa região da Amazônia, ou se você faz parte dessa equipe ou dessa linhagem, o que ele quer? Ele está mostrando para eu ver que estão trabalhando para isso. São ervas e plantas que vão fazer parte de cura, vão descobrir cura. E talvez eu trabalhe com isso num futuro, mas não faz parte de mim, é uma pessoa diferente. Ah, tá. Mas que talvez você venha desenvolver isso aqui na alguma matéria. Coisa, sim, talvez com ervas, com intuição e escrever. Escrever sobre isso. É um futuro trabalho, futuro, isso. Mas eu não sei se essa vida dá tempo, mas é futuro. E a nave está lá e as pessoas dentro trabalhando. Existem naves como essa, muito grandes, e são laboratórios suspensos que ficam trabalhando em determinados lugares. É mais para o meu conhecimento, é para meu aprendizado. Uhum. E tem assim, a base é vegetação ou tem outra tecnologia, alguma outra coisa? A base é mexer no DNA da vegetação e implantá-la aqui, para o futuro do bem da humanidade, não externo. E vão surgir em alguns pontos, Sudeste, no Amazonas, eles vão estar colocando isso tudo para o benefício
do ser humano, e alguns vão ser tocados e vão estar mexendo com isso. Cientistas, ou mesmo indígenas, que seja, Mas seria mais na parte de medicamento ou seria de alimentação? Medicamento. Para curas de doenças que a gente tem que estão surgindo. Vão curar mais rápido e tirar o domínio dos laboratórios, porque virou uma escravidão. Então, o que eles estão fazendo? Estão desenvolvendo para nosso bem, são irmãos que desenvolvem para o nosso bem essa vegetação, vão ser implantadas em alguns lugares e pessoas vão ser tocadas para elas começarem a utilizar. E essa utilização vai tirar o domínio de laboratórios que estão escravizando a humanidade por causa de medicamentos caros e que nem tão bem fazem. Essas linhagens, então, não estão diretamente encarnadas, operando na Terra. Elas apenas vão trabalhar na intuição e inspiração desses cientistas. Sim. Tem alguns aqui na Terra, sim, também. Tem? Tem alguns na Terra, sim. Em algumas regiões. Tem, mas ainda estão em desenvolvimento. Não sei que linhagem é essa, desconheço. Não sei, Orion, ele falou Orion. Orion é uma carinha como se fosse... Orion tem muitas localidades. Não tenho ideia. E tem muitas linhagens. Na verdade, Orion serve como uma base, né, de muitas linhagens, base operacional. Tudo parte dali. Algo com o Egito também, eles estiveram no Egito. Não sei se te ajuda. Tem algumas imagens no Egito que mostram alguns deuses dessa forma aí, né? Nessa forma. A cabeça, o crânio como se fosse puxado para trás, mais longado. Pode ser. Pode ser que sejam, né? Vamos para outro lugar, uma outra nave no mesmo lugar, na mesma região. E essa trabalha com a água, para a limpeza da água. Substâncias jogadas à noite por naves em determinados lugares de água que são poluídos e que não poderiam estar. Eles têm alguma coisa com o Japão, quando aconteceu aquele problema. Tem alguma coisa com a Califórnia, com a Nova York. Pantanal tem alguma coisa com Pantanal. Rio Amazonas. Isso, a África tem alguma coisa ao redor da África. Eles vão à noite e jogam substâncias que limpam e que fazem surgir novos seres aquáticos. Pequenos seres aquáticos que vão surgindo para a proteção e limpeza do planeta. O objetivo total agora dele, me passa, é que é para a preservação do planeta Terra. Tanto na água quanto no mato. Da destruição. Uma nave laboratório específico para esse tratamento. E os seres são os mesmos? São diferentes? São diferentes. Como é? Me veio uma cara de sapo. Uma cara de sapo? Aham. Ele veio com uma cara... Pessoa, formato de corpo, com carinha de sapo, a mãozinha de sapo, mas em pezinho, assim. Ele vem com uma carinha de sapo e fazendo esse trabalho nas águas. Um trabalho forte. Os anfíbios têm isso, né? Estão trabalhando diretamente aí mesmo. Manter os oceanos. Para mim é muito nova essa informação, não conhecia. Para mim não. Isso só vem confirmar. Mas que bom. Quer dizer, estão atuando... Estão todos trabalhando, estão atuando muito, trabalhando forte para a proteção do planeta. Ele me vem também com uma parte de fogo, parte de dentro do planeta. Trabalhando também para preservar o centro da Terra e expulsar as entidades que estão no centro, no fundo do planeta. Tem uma porção de naves, sim, uma fileira enorme de naves que eles trabalham muito forte nisso, para tirar as impregnações que tem no centro da Terra. Existem
seres que moram, que não são bem-vindos e que eles estão fazendo. Olha que legal, eles fizeram em volta do planeta inteirinho, um cinturão dessas naves. Um cinturão, como se fosse um cinturão de naves, uma ao lado da outra, como se fosse uma corrente filtrando tudo que ele tem condição de tirar do centro da Terra, de ruim, e preservar o que eles querem de luz. É meio briga aí, né? Porque eles são bem resistentes. Mas eles infiltram de fora para dentro do planeta, através de orifícios, de vulcão, alguma energia que faz eliminar, mata. Isso fosse inseticida, joga e mata o que tá lá dentro. Isso tem a ver com a erupção dos vulcões, ultimamente, que tem sido mais massivo? Sim. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que ele fala que vão eliminar tudo, vai prejudicar, vai ter morte, vai ter tudo, mas é tudo já previsto para limpar o que está acontecendo lá dentro. Eles querem limpar tudo. Então eles injetam como se injetassem de lá de fora até lá dentro alguns raios dessa corrente de naves e ela faz com que exista uma movimentação e eliminação. Essa agitação que vem acontecendo faz com que eles percam a estabilidade, sejam eliminados, né? Não sei se é morrer a palavra certa, mas sejam eliminados. Assim, curiosidade a minha parte agora. Através dos vulcões, até tem sido filmado algumas coisas que as pessoas percebem entrando no vulcão. Mas eu diria aqui, no nosso país, principalmente na nossa cidade, em São Paulo, a incidência de raio, se tem a ver, porque vem crescendo demais. A incidência de raio eu já não sinto que é do bem. Eu já não sinto que é pro bem. Eu sinto que é o contrário, é a guerra. É a guerra do bem e do mal. Como se fosse assim. Eles estão expelindo e os outros colocando raio para não deixar isso acontecer. Então, se ele coloca o raio naquela determinada região, ela vai expelir o que é do bem, porque o mal está tomando conta. Então, o raio, ele está vindo, não sei, está confusa a informação, para combater. Mas está confuso para mim. Espera mais um pouco, ele vai falar. A gente percebe que São Paulo, principalmente, é o lugar do mundo onde tem mais raios, né? E a gente, tudo bem, pode ser por uma situação geográfica e tal, mas eu queria saber se tem a ver, já que a movimentação do vulcão tem a ver, queria saber do relógio. A do raio, eu não sei porque o raio vem algo com política. Você me fala raio, vem político, espantar político. Eu não sei te informar. Que mais que ele vai te mostrar? O cinturão ele mostrou, que está formado para proteção, vai limpar. É um trabalho muito árduo, muito intenso. Existem movimentações. O que a gente vê realmente a gente vê. Brilho, se foi porque viu, é reflexo de alguma coisa. Das naves que ficam nesse cinturão. Então, eles estão trabalhando muito para o nosso bem. Existem outros trabalhando para bem de outros lugares, mas esses que eles estão me mostrando é para o nosso, direcionado para o planeta Terra. Como se não me interessasse ver outros no momento, o foco é esse.